Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho restituístes a alegria ao mundo inteiro, em intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, seguimos com o discurso de Jesus no Evangelho de João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vimos o Senhor que responde o questionamento daquele povo: como nos dará de comer a sua carne? Jesus nos diz que somente se comemos sua carne e bebemos seu sangue, permanecemos nele. Ora, tenhamos em conta, mais uma vez, a profundidade daquilo que o Senhor diz. Sim, está falando da questão eucarística. Está falando do seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Mas ainda naquilo que ele se revela, primeiro, comer a carne, no sentido de se alimentar, como nos alimentamos na Eucaristia. Beber o sangue, recordemos, é o símbolo da vida. Então, beber da mesma vida que o Senhor, não somente o alimento que nós recebemos em cada Santa Missa, quando estamos devidamente preparados. Esta é a primeira etapa, mas uma etapa que se une à outra, que é a continuidade, que não pode ser dissociada, onde nós procuramos ter em nós a vida de Jesus, viver como Jesus, ser como Ele, agir como Ele, correspondendo plenamente à vontade do Pai. E se assim vivemos, nós vivemos por causa de Jesus, como ele diz no próprio Evangelho. É este o alimento que o Pai quer nos dar. Não somente esta união plena, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor na Eucaristia, mas também a união que passa a vida, onde vivemos com o Senhor, no Senhor, e realizamos a sua vontade. Amamos plenamente a Deus e amamos assim também aos irmãos. Mas, irmão, irmã, o quanto nos aplicamos em, como diz Santo Agostinho, nos tornarmos cristão, torna-te aquilo que comes e alimenta-te daquilo que és. Cristo. O quanto realmente fazemos esta experiência em nossas vidas, irmão e irmã. Continuemos. O Salmo nos diz: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Este é o Salmo desta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, que nos chama uma vez mais a louvar o Senhor e anunciar a todo mundo o Evangelho, a Boa Nova. Por fim, os Atos dos Apóstolos, que nos diz: naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco.
a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Esta primeira parte do texto de hoje nos conta o que Saulo fazia. Perseguia aqueles que não viviam o judaísmo segundo a sua concepção farisaica. Temos isso em conta. Os fariseus eram quem viviam mais acirradamente aquilo que eram os ensinamentos da lei de Moisés. E então, Saulo agora recebe essa surpresa. Tem esta luz que o envolve e o cega. Essa luz que, basicamente, o que faz? Cega Saulo, mostra a ele seu erro. Onde Jesus lhe diz: é a mim que persegues. Não está perseguindo aos cristãos, está perseguindo a Cristo. Assim como também quando nós agimos em perseguição aos irmãos por algo injusto, por algo que não é verdade, não é a vontade de Deus, também nós estamos perseguindo o Senhor. Saulo, levado para esta cidade de Damasco, agora cego, não toma alimento algum. Está em oração diante do Senhor. E o que acontece? Agora, o Senhor realiza a obra na vida de Saulo de forma mais profunda. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua, que se chama à direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Vemos agora a passagem. Ananias, que rezava, é chamado pelo Senhor a curar Saulo. Ele teme porque Saulo tinha grande poder para perseguir e até matar os cristãos, mas faz a vontade do Senhor. E o Senhor disse: Ele verá o quanto tem que sofrer por causa de mim. Ora, aqui não é uma questão de Deus querer o sofrimento, mas é a questão que ele verá que
ao conhecer verdadeiramente o Senhor. Isso lhe provocará um sofrimento por causa da perseguição, da falta de compreensão de tantos, como bem sabemos, ao longo do caminho do trabalho de sal. Mas e nós, irmãos e irmãs? Permitimos também que o Senhor tire as escamas de nossos olhos. Sim, vejamos verdadeiramente, realizemos a missão que Ele nos confia, seguimos fiéis a Ele, até mesmo as pessoas difíceis que Ele nos envia para anunciar o seu nome, a sua vontade, o seu Evangelho. Peçamos à Santíssima Virgem Maria que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos em plena sintonia com a vontade do Senhor, para que, vivendo a Eucaristia, a comunhão eucarística, mas também a intimidade de vida com o Senhor, imitando sua vida e vivendo dele para ele, possamos caminhar na santidade e chegar um dia à sua volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.